Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do vídeo passado. E conforme combinado, vamos ver a classificação das frações. Todas as frações têm a mesma estrutura, ou seja, em cima o numerador, debaixo o denominador, separados por um traço que representa a divisão. Porém, os números, tanto do numerador quanto do denominador, podem mudar, dando origem a uma variedade de frações. E então, vamos nomeá-las. Vamos começar? Classificação das frações. Primeira, frações em que o numerador é menor que o denominador. Observe que nessa fração nós temos o numerador menor do que o denominador e nós vamos representá-la graficamente na nossa barra de chocolate que nós já aprendemos lá na aula passada. O denominador dessa fração nos indica que precisamos dividir o nosso inteiro, ou seja, a nossa barra de chocolate, em 5 partes iguais. Vamos dividir. 1, 2, 3, 4, 5. E o numerador nos indica que precisamos tomar, ou seja, pintar 2 partes do nosso inteiro. Vamos pintar. Ficamos agora com 2 partes de 5, ou seja, 2/5. Perceba que uma barra de chocolate foi suficiente para satisfazer a minha fome, que era de 2 partes. Situação bem apropriada. Portanto, todas as vezes que nós tivermos frações com numerador menor que o denominador, elas serão chamadas de frações próprias. Próxima. Frações em que o numerador é maior que o denominador. Observe que nessa fração nós temos um numerador maior que o denominador e vamos representá-la graficamente na nossa barra de chocolate. O denominador dessa fração nos indica que precisamos dividir o nosso inteiro, ou seja, a nossa barra, em 5 partes iguais. Vamos dividir? 1, 2, 3, 4, 5. E o numerador nos indica que precisamos tomar, ou seja, pintar 6 partes do nosso inteiro. Vamos pintar. 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Epa! Faltou uma parte. Logo, precisamos de uma outra barra de chocolate para representar o que a fração nos indica. Nós vamos usar o mesmo critério, dividi-la em 5 partes iguais. Vamos dividir. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos pintar então mais uma parte que foi aqui, faltou. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 partes de 5 na primeira barra do chocolate. Vamos anotar aqui. E ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, uma parte de 5 na segunda barra do chocolate. Logo, 6/5. Observe que uma barra de chocolate não foi suficiente para satisfazer a minha fome, que era de 6 partes. Portanto, uma situação inapropriada. E todas as vezes que nós tivermos frações com numeradores maior que o denominador, elas serão chamadas de frações impróprias. Próxima. Frações compostas por uma parte inteira e uma parte fracionária.
Vamos observar o exemplo anterior. Aqui nós temos 5 quintos, ou seja, 5 dividido por 5, que é a mesma coisa que 1, uma barra inteira. E aqui temos 1 quinto. Então, podemos reescrever a fração 6 quintos como sendo 1 inteiro e 1 quinto. Ou seja, uma parte inteira e uma parte fracionária. Essas frações são chamadas de frações mistas ou números mistos. Perceba que de uma fração imprópria nós chegamos a uma fração ou número misto, e o inverso também é válido, ou seja, podemos transformar fração mista ou número misto em fração imprópria. Observe. Temos o denominador 5. 1 inteiro é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos. Mais 1 quinto é um pedacinho de 5. Então, 1. Continuamos com o denominador 5. 5 mais 1, 6. 6 quintos. Podemos ainda fazer isso de uma forma prática. Multiplicamos o denominador pelo número de inteiros e somamos ao numerador da parte fracionária, ou seja, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6 quintos. Próxima. Frações escritas de maneiras diferentes, mas que expressam o mesmo valor. Nós já vimos isso lá no vídeo anterior, porém aqui vamos nomeá-las. Temos aqui a fração 2 quartos e a fração 1 sobre 2, ou 1 meio. Vamos representá-las graficamente na nossa barra de chocolate. 2 quartos. O denominador dessa fração nos indica que precisamos dividir o nosso inteiro, ou seja, a nossa barra de chocolate, em 4 partes iguais. Vamos dividi-la. 1, 2, 3, 4. E o numerador dessa fração nos diz que nós precisamos tomar, ou seja, pintar o nosso inteiro em 2 partes. Vamos pintar. Ficamos, pois, com 2 partes de 4, ou seja, 2 quartos. Vamos à fração 1 meio. O denominador dessa fração nos indica que precisamos dividir o nosso chocolate, ou seja, o nosso inteiro, em 2 partes iguais. Vamos dividir. 1, 2. O numerador dessa fração nos indica que precisamos tomar, ou seja, pintar uma parte do nosso inteiro. Vamos pintar. Ficamos com uma parte de 2, ou seja, meio. Observe que, se nós comermos 2 quartos do nosso chocolate ou 1 meio do nosso chocolate, estaremos comendo a mesma quantidade. Observe que, se nós simplificarmos a fração 2 quartos por 2, ficaremos com 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Meio. Portanto, frações escritas de maneiras diferentes, mas que expressam o mesmo valor, são chamadas de frações equivalentes. Próximo. Ao dividir o numerador pelo denominador de uma fração, obtemos um valor inteiro. Observe. 6 terços, ou seja, 6 dividido por 3. E 6 dividido por 3 dá 2, ou seja, um número inteiro. Vamos a outro exemplo. 10 sobre 2, ou 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2 dá 5, ou seja, um número inteiro.
Vamos a outro exemplo. 100 sobre 1, ou seja, 100 dividido por 1. Nós sabemos que qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo, logo o 100. Obtivemos também um valor inteiro. Vamos aproveitar e dar um pouquinho de atenção a essa fração em que o denominador é o 1. Como nós dissemos, qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Logo, podemos chegar à seguinte conclusão: qualquer número inteiro pode ser escrito em forma de fração. Basta que o denominador seja o 1, porque eu não altero o seu valor. Portanto, toda vez que nós dividirmos o numerador pelo denominador de uma fração e obtivermos valores inteiros, essas frações serão chamadas de frações aparentes, porque elas aparentam ser uma fração, mas na realidade elas representam um número inteiro. Próximo. Frações que, em certo momento, não se pode simplificar mais. Observe, 8 sobre 20, ou 8 vinteavos. Vamos simplificar essa fração, ou seja, torná-la mais simples. Porém, quando nós falamos de simplificação, nós precisamos levar em conta que tanto numerador quanto denominador precisam ser divididos por um mesmo número, ou seja, ter um mesmo divisor. O 8 e o 20 são números pares e nós já aprendemos que todo número par é divisível por 2. Então, vamos começar a simplificação pelo 2. Dividido por 2, dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 20 dividido por 2 dá 10. Observe que ainda dá para simplificar mais, porque tanto 4 quanto 10 são números pares e são divisíveis por 2. Então, vamos dividir novamente por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Observe que agora nós ficamos com a fração 2/5. Nós não temos mais um número que divida ao mesmo tempo o 2 e o 5, ou seja, não há um divisor comum entre eles. Portanto, não há mais como simplificar. Ficamos com o resultado 2/5. A essas frações nós chamamos de frações irredutíveis, ou seja, que não podem mais ser reduzidas, ou seja, simplificadas. Perceba que nós fizemos a simplificação de forma parcial. Primeiro dividimos por 2 e depois por 2 novamente. Poderíamos ter feito isso pelo MDC, máximo divisor comum, ou seja, achar o maior número possível que divida os dois ao mesmo tempo. Vamos fazer aqui MDC entre o 8 e o 20. Nós já aprendemos isso lá na nossa aula de números naturais. Vamos começar a fatoração pelo 2, porque o 8 e o 20 são divisíveis por 2. 8 por 2 dá 4, 20 por 2 dá 10. Vamos marcar o 2, porque é MDC, e ele dividiu os dois ao mesmo tempo. Ainda dá por 2, porque 4 e 10 são divisíveis por 2. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Vamos marcar o 2, porque ele dividiu o 4 e o 10 ao mesmo tempo. Ainda dá por 2, porque 2 é divisível por 2. 2 por 2 dá 1. 5 por 2 não dá, mantemos. Agora só dá por 5, né? Mantemos o 1. 5 dividido por 5, 1. Terminamos aqui a fatoração. Não marcamos nem esse 2 e nem o 5, porque aqui o 2 só dividiu o próprio 2 e aqui o 5 só dividiu o 5. Então, o MDC entre 8 e 20 é a multiplicação entre 2 vezes 2, que é 4.
Agora vamos simplificar direto para ver como fica. Vamos pegar a fração novamente, 8 sobre 20. Vamos simplificar pelo 4, que é o máximo divisor comum entre esses dois números. 8 dividido por 4, 2. 20 dividido por 4, 5. Mesmo resultado. Próxima. Frações que apresentam potência de 10 no denominador. Nós já vimos um pouquinho de potência de 10 lá na nossa aula de potenciação. Observe esta fração. 5 sobre 10, ou 5 décimos, ou ainda 5 dividido por 10. No denominador, nós temos o 10, que pode ser reescrito como sendo 10 elevado a 1, que é uma potência de 10. E nós sabemos que qualquer número elevado ao expoente 1 dá ele mesmo. Agora, vamos dividir 5 por 10 para ver o que acontece. 5 dividido por 10. O dividendo é menor do que o divisor. Logo, já sabemos que o nosso resultado será um valor menor do que 1, ou seja, 0, alguma coisa. Se coloquei um zero aqui no resultado, precisamos compensá-lo no dividendo. Ficamos com 50, dividendo maior do que o divisor. Podemos dividir. Para facilitar os cálculos, vamos cortar os zeros. Se eu tenho um zero no dividendo, posso cortar um zero do divisor. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 1, 5. Para chegar no 5, 0. Portanto, o resultado de 5 dividido por 10 dá 0,5. Ou seja, um número decimal, onde temos 0 inteiro e 5 décimos. Pessoal, poderíamos ter chegado no mesmo resultado sem a necessidade de fazer essa conta, porque todo número dividido por 10, basta você andar a vírgula uma casa para a esquerda, já que temos um zero. Ficaria assim, temos o 5. A vírgula está aqui, não aparece, mas está implícita, né? Andamos uma casa, ela sai dali e vem para cá. Ficamos com 0,5, mesmo resultado. Próximo exemplo, 5 sobre 100, ou 5 centésimos, ou ainda 5 dividido por 100. No denominador dessa fração, nós temos o número 100, que pode ser reescrito como sendo 10 ao quadrado, ou seja, uma potência de 10. E nós já sabemos que 10 ao quadrado é a mesma coisa que o 10 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 10 vezes 10, que dá 100. Agora vamos dividir o 5 por 100 para ver o que acontece. Dividendo menor do que o divisor. Logo, já sabemos que o nosso resultado é um valor menor do que 1, ou seja, 0, alguma coisa. Como colocamos o zero no resultado, precisamos compensá-lo no dividendo. Ficamos com 50, dividendo menor do que o divisor. Logo, precisamos colocar um outro zero no resultado. Se colocamos o zero no resultado, precisamos compensá-lo no dividendo. Ficamos com 500, dividendo maior do que o divisor. Podemos dividir. Para facilitar, vamos cortar os zeros. Corto 2 zeros no dividendo, posso cortar 2 zeros do divisor. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 1, 5. Para 5, nada. Portanto, essa divisão dá 0,05, ou seja, um número decimal com 0 inteiros, 0 décimos e 5 centésimos. Aqui também poderíamos ter chegado a esse resultado sem fazer essa conta, pois todo número dividido por 100, basta nós andarmos a vírgula duas casas para a esquerda, já que temos 2 zeros. Ficaríamos com 5. Vou pôr os zeros já aqui para facilitar. A vírgula está implícita, né? Está aqui. Andando duas casas para a esquerda, 1, 2. Ficaríamos com o mesmo
valor. Próximo, 5 sobre 1000 ou 5 milésimos ou ainda 5 dividido por 1000. No denominador dessa fração, nós temos o 1000, que pode ser reescrito como sendo 10 elevado ao cubo, ou seja, uma potência de 10. E nós já sabemos que 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que o 10 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Vamos dividir o 5 por 1000 para ver o que acontece. 5 dividido por 1000. Dividendo menor do que o divisor. Logo, o nosso resultado será um número menor do que 1, ou seja, 0, alguma coisa. Se colocamos o zero no resultado, precisamos compensá-lo no dividendo. Dividendo ainda menor que divisor. Logo, colocamos outro zero no resultado. Se colocamos o zero no resultado, precisamos compensá-lo no dividendo. Dividendo ainda menor do que o divisor. Logo, colocamos outro zero no resultado. Se colocamos o zero no resultado, precisamos compensá-lo no dividendo. Agora ficamos com 5.000, dividendo maior do que o divisor. Para facilitar, vamos cortar os zeros. Se corto 3 zeros do dividendo, posso cortar 3 zeros do divisor. 5 dividido por 1, que vai dar 5. 5 vezes 1, 5. Para 5, nada. Portanto, o resultado da divisão 5 por 1000 é 0,005, um número decimal, onde temos 0 inteiros, 0 décimos, 0 centésimos e 5 milésimos. Aqui é a mesma coisa. Poderíamos ter chegado a esse resultado sem precisar fazer a conta de divisão, pois todo número dividido por 1000, basta andarmos a vírgula 3 casas para a esquerda, já que temos 3 zeros. Ficaríamos com 5, a vírgula está implícita aqui. Já vou pôr os zeros para facilitar, né? Andando 3 casas, 1, 2, 3. Mesmo resultado. Pessoal, as divisões por 10, 100 e 1000 serão assunto de um próximo vídeo. Terminamos aqui a classificação das frações, que facilitará a nossa próxima aula, que será sobre operações com frações, ou seja, adição, subtração, multiplicação, divisão e igualdade. Até lá!